Livro de Josué, capítulo 1. O Senhor comissiona Josué como sucessor de Moisés e anima-o. E depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, pois, levanta-te e cruza este rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu lhes dou aos filhos de Israel. Todo lugar sobre o qual pisar a planta do vosso pé, o tenho dado a vós, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, que está em direção ao poente do sol, será o vosso limite. Nenhum homem permanecerá em pé diante de tua face, todos os dias da tua vida. Tal como fui com Moisés, assim serei eu contigo. Não te abandonarei, nem te desampararei. Sê tu forte e corajoso, porque a este povo tu farás dividir em herança a terra, a qual jurei a seus pais que lhes daria. Então somente sê tu forte e muito firme e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que tu andares. Não se aparte da tua boca o livro ou rolo desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei eu? Sê tu forte e corajoso, não temas, nem sejas tu terrificado, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué preparou o povo para cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Então Josué deu ordem aos oficiais supervisores do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo-lhes: Preparai vossas provisões de alimentos, porque dentro de 3 dias cruzareis este rio Jordão. Que vós entreis para tomar posse da terra que o Senhor, vosso Deus, vos está dando, para tomardes posse dela. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à minha tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos tem dado esta terra. Vossas mulheres, vossos filhos pequenos e vosso gado permanecerão na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós cruzareis armados na frente de vossos irmãos, todos poderosos homens de valor, e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, como ele tem dado a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então retornareis à terra da vossa herança, a qual vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, em direção ao nascente do sol, e tomareis posse dela. Então ele respondeu a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Do mesmo modo como em tudo demos ouvido a Moisés, assim daremos ouvidos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como ele foi com Moisés. Todo e qualquer homem que for rebelde ao mandamento da tua boca, e não der ouvidos às tuas palavras em tudo quanto tu lhe ordenares, será morto. Tão somente sê tu forte e corajoso. Josué capítulo 2. Josué envia 2 espiões à terra e à cidade de Jericó. Raabe os protege e recebe promessa. E Josué, filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo-lhes: Ide, e observai a terra, sim, a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali se hospedaram. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo-lhe: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espionar a terra. Por isso o rei de Jericó enviou mensageiros para este dizer a Raabe: Traze fora os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. E aconteceu que, quase na hora de fechar a porta,
Sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Persegui vós apressadamente atrás deles, porque os alcançareis. Porém ela mesma os tinha feito subir ao terraço, cobertura, e os tinha escondido entre as canas da planta do linho, que ela havia posto em ordem sobre o eirado. E aqueles homens perseguiram após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus. E tão logo aqueles homens saíram perseguindo após eles, fecharam a porta. E antes que eles se deitassem, ela subiu a eles sobre o terraço, cobertura, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os habitantes da terra estão desfalecidos diante da vossa face. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saís do Egito, e o que fizeste a Sion e a Og, os dois reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, as quais vós totalmente destruístes. Então logo ouvimos estas coisas, derreteram-se os nossos corações, e em nenhum homem resta mais coragem alguma por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus, Ele é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, uma vez que vos fiz misericórdia, vós também fareis misericórdia à casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam a ela: A vossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se vós não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, quando o Senhor vos tiver dado esta terra, lidaremos contigo com misericórdia e fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda, através da janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E ela lhes disse: Ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores, e depois podereis ir pelo vosso caminho. E aqueles homens disseram a ela: Estaremos sem culpa quanto a este teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, tu atarás este cordão de fio de linha de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E tu recolherás em tua casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos, e a toda a casa de teu pai. Será, pois, que todo e qualquer homem que sair fora das portas da tua casa, para dentro da rua, o sangue dele será sobre a sua cabeça. E nós ficaremos sem culpa. Mas todo e qualquer homem que estiver contigo em tua casa, o sangue dele seja sobre a nossa cabeça, se alguma mão vier sobre eles. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, então seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme vossas palavras, assim seja. Então ela os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. E eles se foram, e chegaram ao monte, e permaneceram ali durante 3 dias, até que retornaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram através de todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens retornaram e desceram desde o monte e cruzaram o Jordão, e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes tinha acontecido. E disseram eles a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os habitantes da terra estão derretidos diante da nossa face. Josué capítulo 3. Israel cruza o rio Jordão. E Josué levantou-se cedo ao alvorecer daquela madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão, e pousaram ali, até que o cruzassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais supervisores passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando vides a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes, os levitas, a levam, então partireis vós também deste vosso lugar, e seguireis após ela. Haja contudo entre vós e ela uma distância como cerca da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes.
Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do pacto e cruzai o Jordão diante da face deste povo. E eles levantaram a arca do pacto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te diante dos olhos de todo Israel, para que saibam que, tal como fui eu com Moisés, assim serei eu contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo-lhes: quando chegardes à beira das águas do Jordão, vos postareis de pé dentro do Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi vós as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse-lhes mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente ele lançará fora, de diante de vós, os cananitas, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos gigazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor, de toda a terra, está passando diante da vossa face, para dentro do Jordão. Agora, pois, tomai para vós 12 homens, das tribos de Israel, um só homem de cada tribo. Porque há de acontecer que, tão logo as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse dentro das águas do Jordão, então as águas do Jordão serão cortadas para longe das águas que descem de cima, e estas pararão formando um só montão. E aconteceu quando o povo partiu em jornada desde as suas tendas para cruzar o Jordão, os sacerdotes levavam a arca do pacto diante da face do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes, os que levavam a arca, foram mergulhados na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todos os dias da ceifa, pararam as águas que desciam de cima, e levantaram-se formando um só montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as águas que desciam em direção ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltaram de todo e foram separadas. Então o povo cruzou o Jordão defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor postaram-se de pé firmes, sob terra seca, no meio do Jordão, e todo Israel cruzou sobre terra seca, até que todo o povo terminou de cruzar o Jordão.